espiritual, inserido também está a nossa imortalidade. Quando está inserida a nossa imortalidade, ele também está nos dizendo que nós somos seres que estamos por aqui por algum tempo. Não é? Nossa vida verdadeira é a vida do Espírito. Para que nós pudéssemos aos poucos fazermos umas inversões em relação às questões relacionadas à matéria, relacionadas ao a nossa vivência neste mundo. Então, hoje nós podemos dizer que para nós espiritistas e espíritas, vale a pena refletirmos na nossa capacidade espiritual. É preciso que nós façamos isso. Porque nós precisamos inverter esse conjunto de ideias que muitas vezes se enraizou em nossas mentes devido a conceitos de materialismo ou conceitos que nos foram trazidos relacionados ao plano espiritual. Muita gente tem medo de morrer. Não é? Muita gente, às vezes nós vemos coisas até que nos deixam um pouco complicadas, porque a gente vê que as pessoas tentam reter outras pessoas no corpo. E como isso se dá? Às vezes a pessoa está numa certa idade, está só o pó da rabiola, está mesmo ali um fiozinho só. E a gente está no torno da pessoa, do espírito, tentando segurar esse espírito sofrendo num corpo que já não comporta mais. Porque nós achamos que nós vamos perder a pessoa. E nós não perdemos nada. A gente não perde nada. A gente não perde ninguém. O que há é uma mudança de um processo, de um estágio para outro. Camille Flammarion vai falar que existe uma quarta dimensão. Camille Flammarion é um dos primeiros estudiosos, lá com Kardec, vai fazer todo um processo, uma analogia em relação a esses processos que nós estamos conversando, e ele vai falar em quarta dimensão, que existe uma dimensão que é a dimensão do Espírito. Não é? Essa dimensão do Espírito é onde todos nós devemos chegar. Então nada se perde, nada termina. Se termina um estágio na matéria e se inicia outro estágio no plano espiritual. Enquanto nós aqui às vezes choramos, aquele que retorna ao plano espiritual, dependendo de lugar onde ele chega, no plano espiritual tem festa. Há choro aqui e festa lá no plano espiritual, porque voltou um dos filhos da família, não é? Porque todos nós estamos dentro de uma família. Por isso que Jesus vai aos poucos nas suas falas, quando nós colocamos no Evangelho as ferramentas que estão colocadas na doutrina espírita, nós vamos entender que Jesus não poderia estar falando de matéria ou de materialidade, apesar dele ter algumas vezes, em alguns pontos, mostrado para nós a importância da matéria. Matéria que me refiro às questões do corpo físico, às questões da materialidade. Mas o fundamental que Jesus nos deu é para que nós não nos deixássemos dominar pela matéria, pelo materialismo, pela questão de acharmos que a matéria é tudo. A matéria é somente um estágio. Porque Jesus, como mestre que era, nos mostrou que se nós nos deixássemos dominar pela matéria, todos nós nos transformaríamos em seres egoístas. Aqui não tem gente egoísta. Tem gente egoísta só lá na caixa d'água, orgulhoso, vaidoso, só lá para a caixa d'água aqui. Aqui todos vocês são espíritos, já estão aqui sobre a égide superior dos benfeitores, vocês não têm isso, né? Porque já passaram por determinado processo. Mas na raiz do materialismo, quando nós nos envolvemos muito com a matéria, nós nos transformamos em pessoas egoístas. E o materialista sofre demais. Todo o sofrimento está porque a gente quer reter coisas. Ou seja, todo o sofrimento nosso surge quando nós nos apegamos demais às coisas. E quando nós temos muito apego, é muito difícil de se livrar das coisas. Então, é meu filho, minha esposa, minha casa, meu carro, minha profissão, minha empresa, né? É tudo meu. Se é tudo seu e a vida é impermanente, quando acabar, o que você vai fazer com tudo isso? Como que vai ficar o seu ser? Não é? E já perceberam também que a pessoa muito apegada das coisas
ela tem muitas dificuldades de relação com os outros, porque ela está sempre desconfiada, né? Ela está sempre desconfiada de alguma coisa. As pessoas que estão à sua volta, muitas vezes, ela vê como alguém que se aproxima por interesse, né? Se ela tem alguma coisa, essa pessoa está perto de mim por interesse. Ela não vê sinceridade no outro. Ela vê sempre questões relacionadas à mentira, ao engodo, porque ela tem tanto medo de ser envolvida ou de perder as coisas que ela imagina ou passa para o outro aquilo que ela realmente sente, aquilo que ela traz com ele. Há um processo interessante na psicologia, se tiver algum psicólogo ou algum psiquiatra estudioso do assunto possa me ajudar, mas nós muitas vezes nós projetamos no outro aquilo que nós somos. E esse processo da projeção é muito comum. Então eu olho para o outro e vejo no outro aquilo que eu imagino ser. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que critica muitas coisas, então eu olho para o outro e vejo que o outro, essa pessoa ela é muito crítica, ela é muito isso, essa pessoa ela é muito displicente, essa pessoa é muito invigilante, essa pessoa é muito isso ou muito aquilo. Naturalmente, a pessoa não tem o que nós estamos imaginando. Tudo que eu vejo no outro, naturalmente, é o que eu trago comigo. E é engraçado que eu conversava com uma pessoa muito importante para mim hoje, e nós falávamos disso, e eu conversava com ela e falava a respeito de alguns assuntos, e tudo que eu falava ela fazia uma objeção, né? Ela falava com ela alguma coisa importante e ela fazia uma objeção. Eu falei, puxa vida, não é? Tudo bem. Quando ela disse alguma coisa, eu retornei com uma objeção para ela, ela imediatamente registrou a objeção que eu fiz, é o que ela falou, e falou para mim, tudo que eu falo você tem um mas? Eu falei, nossa, você percebeu? Percebi. Poxa, tudo que eu falo para você, não, eu refleti aquilo que você vem fazendo há bastante tempo. Tudo que eu disse para você, você me disse um porém, mas, todavia, um contudo. Como assim? Olha, quando eu te disse a respeito desse assunto, você me respondeu o quê? Eu falei isso. Quando eu falei desse outro assunto para você, você me respondeu, eu falei isso. Aí esse outro assunto eu falei, é mesmo, né? Então, é o que eu quero dizer para você. Você está projetando em mim aquilo que você traz. Quando eu mostrei para você o que você está fazendo, você ficou confusa. E é assim que a gente se comporta. Então o outro é sempre culpado das nossas dificuldades. Quando a gente começa a culpar muito o outro, desconfia. Desconfia porque alguma coisa dentro de você não está bem. Por que não está bem? Porque o outro nem sempre sabe, não é? Ou o outro nem sempre percebe. Ou o outro nem sempre está trazendo aquilo que você projetou nele. Isso é muito comum. Muito comum a gente achar que os erros da vida não têm responsabilidade porque o outro é quem deveria. Mas e a nossa parte? Não é? E a nossa parte? Será que nós somos neutros numa convivência? Será que nós somos neutros nas coisas? Será que o nosso pensamento está completamente equilibrado? Muitas pessoas se colocam como pessoas sãs no nosso meio porque está com um corpo saudável, mas é muito perigoso. Porque hoje a saúde também reflete a saúde mental e mentalmente todos nós estamos perturbados, de alguma forma. Basta nós olharmos no nosso cotidiano a quantidade de pensamentos negativos que nós desenvolvemos. Ainda agora eu vinha para cá e me recordei de coisas do meu passado, da minha infância, e eu perguntei para mim mesmo, Edson, por que você está lembrando dessas coisas do seu passado? E não eram coisas muito alegres. Será que você tem alguma coisa que te incomoda lá atrás e está refletindo hoje? Não é? Se esse processo de uma recordação te incomoda hoje, é sinal que você não trabalhou ou você não superou essa fase lá atrás. E muitas vezes
aqueles processos de irritação, aqueles processos de você se sentir mal algumas vezes, não tem a ver com o envolvimento espiritual. Tem a ver com esse conjunto de pensamentos negativos que estão dentro de nós. E como nós estamos dentro de um processo negativo, a nossa irritabilidade aumenta, e essa irritabilidade aumentando, muitas vezes nós vamos descarregar em algum ponto. Aí basta o seu marido dizer alguma coisa e a coisa está feita, né? Uma resposta mais atravessada, e aí o nosso lar vira aquela perturbação, vira aquele processo de conturbação. Então nós somos seres que gravitamos em dimensões. A nossa dimensão espiritual, que seria, poderíamos dizer, essa quarta dimensão, mas também temos uma dimensão mental em que nós convivemos conosco mesmo. E essa convivência conosco, muitas vezes, ela é mais complicada do que a relação com o mundo espiritual. Porque muitas vezes nós exigimos coisas, exigimos comportamentos dos outros que nós ainda não temos. Eu quero que o outro se comporte de uma forma, mas eu ainda não me comporto daquela forma como eu exijo que o outro se comporte. Nós chamamos isso de hipocrisia, né? Então nós precisamos, algumas vezes, trabalharmos em nós nesse sentido de olharmos para nós mesmos e ver como que nós estamos. Como que nós estamos pensando? Saúde é uma questão não só da doença física, também temos as doenças mentais, relacionadas ao pensamento, ao comportamento, relacionadas a essas questões do apego. Quantas pessoas não têm sensibilidade muito aguçada? Então, a pessoa que é muito sensível, você diz qualquer coisa, ela fica magoada, ela faz beicinho, fica com raiva, se sente ofendida, né? Essas pessoas que se sentem assim, muito difícil ela ter uma relação boa no trabalho, porque no trabalho muitas vezes as pessoas trabalham com determinado processo de competição, e numa competição muitas vezes sai alguma fala um pouco mais complicada. Será que nós somos muito sensíveis? Não é? Será que esse processo da nossa sensibilidade tem nos ajudado em alguma coisa? Às vezes o seu marido te diz alguma coisa que talvez não tenha uma intenção boa, ou sua esposa te disse, e você remorre isso por dias, né? A ponto de, quando surgir alguma conversa, você olhar para trás e dizer para ele: você me falou isso lá atrás, ele nem lembra que te falou, mas você está com aquilo por dentro, guardou, e de repente você explode e traz à tona algum assunto que não tem a ver com a situação. Isso é muito comum. Às vezes a briga por um chinelo virado, o chinelo está virado porque ela limpou a casa, ele deixou o chinelinho ali, ela ficou com raiva porque o chinelo está ali, mas na hora da altercação ela fala: não, bem que a minha mãe falou que não era para casar com você porque você ia ficar gordo, barrigudo e ia roncar. Não é? A mãe falou. Então, qualidade de vida, conforme está colocado por Jesus, é fazer com que nós pensemos nessas questões, não só nas questões da nossa vivência espiritual, ou nas questões de recebermos do mundo espiritual recursos, ou de Deus recursos, mas para que nós trabalhemos em nós as possibilidades que já nos são dadas. Não é? Quando nós começamos a falar, nós falamos lá no começo da nossa fala que hoje nós estamos adentrando a um processo de maior conhecimento. Na infância, quando nós estivemos lá, Moisés, não, nos mandamentos, depois Jesus nos promove a um estágio mais avançado. Agora nós estamos no século XXI, século do Espírito, com toda uma gama de conhecimentos que são trazidos pelas ciências, para que nós comecemos a tomar conta, ou tomar posse desses conhecimentos, para que nós possamos ter saúde física, saúde psíquica. Quantas pessoas não estão tomando remédios, não é, para poder dormir? Quantas pessoas não estão entrando num estágios depressivos? Aliás, muita gente nem sabe o que é uma depressão, mas hoje se diz, por qualquer tristeza que passe por nós, aí toma deprê.
Não é? Ele está na depressão. Depressão é uma doença invalidante, grave, mas para muitos, se você ficou triste porque você brigou com alguém, estou na deprê. Até que tá bom, até que tá bom. No meu tempo ainda era pior.